Boa noite. Estou iniciando o último programa deste ano da série Poder e Política. Vai ser o último porque vem aí Natal, Réveillon e eu vou sair de férias, volto em janeiro. Como toda a equipe aqui também, estaremos de recesso. E hoje, como meu último programa, eu convidei uma pessoa, para mim é um convidado especial. Eu já o entrevistei várias vezes, é uma referência no segmento dele no Paraná. E eu vou conversar agora, nesse instante, com o Estado brasileiro. Dr. Marcelo Gobo Della Dea, desembargador do Tribunal de Justiça. O Estado brasileiro está aqui na minha frente e eu agradeço por ter vindo, doutor. Não é isso? O Estado juiz. Exatamente, o senhor é o Estado brasileiro. Sim. Doutor Marcelo, muito obrigado antes de mais nada. Eu que agradeço. O senhor está completando agora quase, caminhando para o 5º ano que nos deixou, isso. Depois de 13 anos... 17 anos presidindo o primeiro GCRIM, né? O primeiro juizado criminal, juizado especial criminal da comarca, foi designado desembargador em Curitiba. Isso. E está indo e voltando uma vez por semana, né, doutor? Toda semana. Sai na segunda, volta na quinta-feira. Acostumou-se naquela cidade que parece um fog londrino, doutor? Não. Não dá. Não tem um solzinho de Foz? Não. Eu costumo dizer assim, Foz do Iguaçu, eu tenho um sol sem nuvens, lá eu tenho nuvens sem sol. Então, eu ainda sou um iguaçuense empedernido em Curitiba. É verdade. Isso. Doutor Marcelo, aproveitar ao máximo o seu saber. Imagina. Nos últimos dias, nós tivemos aqui, eu estive lá no fórum, fui lá para conhecer, me chamou a atenção, ocorrer uma audiência no fórum, que foi considerada histórica por um dos promotores que lá estava, que foi a ocorrência da primeira audiência de custódia, que dizem que é uma tendência de se espalhar pelo resto do Brasil. Isso. E Foz do Iguaçu passou a ter essa audiência de custódia, no âmbito da Justiça Federal e Estadual. Por favor, o que vem a ser a audiência de custódia, doutor? O preso, a pessoa que é presa em flagrante delito, será levada de imediato a um magistrado que irá analisar as condições da sua prisão, o crime praticado e verificar se é efetivamente necessário mantê-lo preso ou se pode ser aplicada alguma outra cautelar penal, tornozeleira, enfim. Ou ir para a cadeia, já. Exatamente, vai analisar. Ou ir para a cadeia. Foi o que eu ouvi lá. No dia da audiência tinha até um ministro que veio de Brasília, do STJ, que o senhor conhece? Isso, do ministro... Nossa, fugiu, Neto Cordeiro. Neto Cordeiro. Estava lá, presidente do tribunal, e é isso aí. Em suma, o preso doravante em Foz é preso e 24 horas tem que ir na presença de um juiz. Isso, exatamente. Isso é um avanço ou um retrocesso? Ele é um avanço. Eu vou lhe dizer o seguinte, a CDE surgiu em São Paulo, através do juiz das várias instituições penais da comarca, da capital do estado de São Paulo, Dr. Luiz Geraldo de Santana Manfredi, que criou essa possibilidade do juízo receber de pronto o preso e fazer a verificação. Você sabe que o habeas corpus nasceu para isso. O nome habeas corpus, que é vemos o corpo, eu quero ver a pessoa, a ideia era essa, era ver a pessoa. No momento da prisão, um juiz do rei, isso nasce na Inglaterra, um juiz do rei, um juiz dos seus pares, como era dito na época, verificaria as condições da prisão. É isso que vai acontecer. E é um avanço extraordinário no sentido de que você dá, de um lado, efetivação de justiça, porque a justiça não pode ser um adjetivo, ele tem que ser um verbo. Ele não pode ser uma qualidade, ele tem que ser uma conduta, uma ação. E justo é aquele que vê o que aconteceu. Sem dúvida. De um lado. De outro lado, você tem uma série de circunstâncias. Por exemplo, você prendia a pessoa em flagrante. A pessoa ia para a cadeia, ficava 2 ou 3 dias lá dentro para depois sair. Quer dizer, esses 2 ou 3 dias, para qualquer um que não conheça que seja uma cadeia, 2 ou 3 dias acho que é pouco. É muita coisa. É muita coisa. Doutor, só para finalizar isso, essa decisão nasceu em São José, na Costa Rica, foi o Tratado de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Na Argentina, por exemplo, já se faz isso há muito tempo. Na Inglaterra, preso, só há 800 anos. Exatamente. E foi na Inglaterra, na época daquele rei lá que usava peruca, Luís XIV, não, Luís XIV da França. Que se fala do parquet. Ele no trono e o parquet lá embaixo, sentado, né? São os promotores. Não, doutor? Enfim, vamos para frente. Doutor, nos últimos dias, uma palavra nova ganhou o cenário nacional. Né? Esses dias até o William Vac, o Jornal da Globo, eu sempre assisto,
Acho um jornal muito inteligente, porque pega o apanhado de tudo que aconteceu e traz para a gente. Quem tem um hábito de dormir tarde, né? Não sei se é o senhor. Não. Bom, e o William Wacker é a tal da judicialização da política. Que diabo é isso, doutor? É trazer a política para dentro dos tribunais. Não a política sorrateira, mas a decisão do que a política pode ou não pode fazer. É certo isso? É certo o judiciário não atuar quando é chamado a atuar? Não. Então, Mas a não resposta temos é essa. 3 poderes? O legislativo não é um poder autônomo? Independente, mas harmônico. Sim. E esse é o Mas dado. ultimamente ele não sai dos tribunais. Por quê? Mas isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso Mas não aqui é está demais. não é uma característica exclusiva do paraíso. Não? Isso não. Agora, o que acontece? Vou dar um exemplo agora da questão do impeachment que foi julgado ontem, o último julgamento. O ministro Luiz Edson Fachin, a ele foi distribuído um processo demandado por um partido político, no qual ele não pode chegar e dizer assim, olha, um partido político pediu para que o Supremo decida sobre 12 pontos. Eu acho que eu não vou decidir dos 12 pontos, o Congresso que se vire com isso. Não pode, o Judiciário não pode se furtar. Se omitir, né? A Constituição fala claramente que nenhuma lesão de direito será afastada da análise do Judiciário. Sim. Ponto. Foi isso que o Supremo O doutor, fez. para complementar, o Fachin foi voto vencido. Foi. E acabou que zerou a discussão sobre o impeachment, foi para estaca zero. Sim, isso. É isso. Basicamente isso. Agora, complementando essa linha de raciocínio, segundo o entendimento lá, da maioria da Suprema Corte, o Senado é quem caça. E a porta de entrada é a Câmara. A Câmara acusa, o Senado Senado entende julga. dessa forma também? Sim. A Câmara acusa, o Senado julga. A discussão era, Elas. havendo a acusação, a presidente seria afastada pelo ato de acusar ou seria afastada no recebimento do Senado? Essa era a Só que discussão. tem uma questão aí. Segundo a Constituição nossa Carta Magna, se 2/3 dos deputados federais da Câmara, que dá 326, entenderem que ela tem que ser afastada, aí está o impasse criado. Porque a Constituição diz que 2/3 caça. Não. Quem caça 2/3 é o Senado. Mas a Câmara também. Também. A acusação... é que a Câmara não caça, ela acusa. A Câmara é o promotor. Ah, tá. A Câmara é o promotor de Justiça, tribunal. é o Senado. E temos um grande juiz lá sentado naquele trono, Renan Calheiros. Não, o Senado O Senado é presidido pelo Renan Calheiros, das no Alagoas. julgamento, mas no julgamento Pelo não Supremo, pelo ministro, Supremo, pelo presidente Lewandowski. Exato, Menos mal. Ricardo Lewandowski. Exatamente. É o ministro presidente do Supremo que preside. Ele que vai presidir a sessão do impeachment. Isso. Doutor Marcelo, o senhor continua dando aulas, né? Sempre criando alunos novos. Cachaça, né? Doutor. Estou viciado nisso. E tem saudades 5 anos lá em Curitiba, já falamos disso. Lá não faz sol, aqui faz sol. E o senhor vai para lá toda segunda-feira? Toda O senhor segunda-feira pega de manhã. segunda de manhã, De manhã fica e volto segunda, terça, quarta e volto quinta-feira à noite. Tá, um corre danado, hein, doutor? Eu não sei que o senhor emagreceu. Isso é bom. Né? Doutor, o senhor também, eu soube, pesquisei antes de chamá-lo para vir conversar comigo, o senhor tem uma importante função dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, que o senhor foi designado pelo Conselho Nacional de Justiça, o senhor é a peça responsável por todos os processos eletrônicos no país. É fato? É fato na área da justiça estadual, justiça dos estados e militar. Por que o senhor ganhou essa honraria? Lembraram do senhor por quê? Mas a história é longa e eu vou contar em 15 segundos. Eu sempre tive um hobby, que é TI, que é tecnologia. Então, gosto de computadores, gosto de tecnologia. Isso é hobby. Certo. Quando eu fui a desembargador, o presidente do tribunal na época, o desembargador Miguel Cafuri Neto, me eu estava criando a supervisão de tecnologia de informação. Sabia disso, me designou como supervisor geral de Eu me lembro disso, só me falou no Exatamente. Época. Cuidava dessa área. É dessa área também, continuo judicando, né, um trabalho normal e mais isso. Sim. Em 2013, para minha surpresa, 2012, agora não me lembro exatamente, 2012, final de 2012, começo de 2013, recebi um e-mail do ministro Joaquim Barbosa me convocando para trabalhar com processos judiciais eletrônicos. Não, se você me perguntar como é que ele te conhecia, eu vou dizer, não tenho a menor ideia. Sim. Mas acabei indo para lá e estou na comissão, no comitê de PJN, que é o Comitê do Processo Judicial Eletrônico,
já desde 2012, 2013. Sim, maravilha. Alguns anos. Para terminar essa questão de processo eletrônico, eu vou colocar uma questão aqui que me afeta a mim. O processo eletrônico foi um grande avanço. Sim. Acabou com a papelada. Isso. Né? Eu me lembro que, às vezes, eu ia visitar o senhor lá no GECRIM, o senhor Pilha. estava... Não, só via a cabecinha. Cabeça e os porque, processos em si. Hoje não tem mais isso. Não. Mas para mim, que trabalho com informação, para mim não foi bom. Exemplo, por quê? Antes eu ia lá no fórum, pegava os números dos processos que me interessavam, vinha para minha casa no computador, acessava e via o que eu precisava para informar meus leitores. Né? Eu trabalho com informação, muito bem. E agora com o processo eletrônico acabou. Não tem mais jeito. Só advogados e as partes interessadas. Tem consulta doutor. pública. É o quê? Tem consulta pública, é só você botar o número do Não, processo. não é assim. Consulta pública. Mesmo os Qualquer eletrônicos, qualquer processo eletrônico processo que não eletrônico. seja sobre qualquer um. consulta pública, Você pode fazer isso no teu telefone. bota o nome lá. Você me traz seu telefone aqui, eu É? Bom, ganhei o dia, então. Doutor, Sim, senhor. estamos chegando ao final do primeiro bloco. Estou conversando com o doutor Marcelo Gobo de la Deia, conhecidíssimo na nossa comarca, aqui do Judiciário, porque trabalhou 17 anos no primeiro GECRIM. Engraçado que ele nunca me falou, esse doutor é muito refinado, educado, mas eu sei que a metade da cidade passou por aquele juizado. Não foi fácil. Mas é assim, as coisas funcionam assim. Vamos para o primeiro bloco e voltamos na sequência. Estamos de volta conversando com o desembargador do Tribunal de Justiça, Marcelo Gobo de la Deia. Doutor Marcelo, olá, o senhor apesar de ter trabalhado aqui quase 20 anos na área criminal, o senhor, em tese, e também na outra comarca, quando o senhor veio para cá, era criminal. Sempre criminal. O senhor é um juiz criminalista e é professor de direito criminal. Logo, o criminal está nas suas entranhas. Com certeza. Com certeza. Eu sei disso. Eu acho, Minha alma. Eu acho até que é no criminal onde a justiça mais se fica inculcada, não é? Sobre certos aspectos, É inculcada é ali. Porque é ali que manda para a cadeia, que tira da cadeia. Por isso, e que faz justiça. É que ali não escolhe, né? Exatamente. O cara caiu, caiu. E aquela vetusta senhora, realmente, ela Cega. É cega, doutor. Ela tem que ser porque, se você vê diferença e escolher pelas diferenças, você vai ser tudo menos cego. Ela é cega, né, doutor? Temes. A justiça, na verdade, né? a ideia é assim. Se você ver as diferenças e julgar pelas diferenças, você vai ser tudo menos justo. Sem dúvida. Esse é o ponto. A Câmara que o senhor está lá no Tribunal de Justiça é uma Câmara civil, Isso. composta de 5 desembargadores. Perfeito. E o senhor julga casos empresariais, Exato. concordatas, falência. Falência, É isso, doutor? Isso. Agora, no momento que o país atravessa, nós acabamos de ser rebaixados por uma das agências de avaliação, a FIT, né? Nos nivelou a Portugal, Rússia e Paraguai. As coisas não estão boas. Mas, enfim, nós estamos vendo estamos eu diria até que numa depressão econômica, eu acho. E o senhor está lá julgando esses casos. Como é que é isso o dia a dia lá, doutor? Tem reflexo lá no seu perdido? Por causa da crise? Eu vou dar um exemplo para você. Sim. Há 2 anos atrás eu recebia 2 processos de matéria falimentar por semana ou por quinzena. Hoje eu recebo o dobro disso por dia. Nossa. Só para você ter uma ideia de como é a coisa é. Normalmente as empresas que tinham problemas de liquidez eram pequenas empresas com problemas de administração. Hoje eu vejo empresas com 400, 500 empregados. Pedindo falência. Sim. Fechando as portas. Sim. O senhor acredita, doutor, que essa crise que nós estamos vivendo, e parece, pelo que a gente percebe, ela tende a agravar-se, né? Porque o país continental, fosse um paísinho pequenininho, arruma daqui, dali, daqui a pouco conserta a casa, mas somos um país muito grande. O senhor acredita que ela vai perdurar, doutor? A Europa tem crise desde 2008. Exatamente, por causa daquela debarque do Lehman Brothers, né? Lehman Brothers. Continua até hoje, né? Até hoje, vários lugares da Europa têm problemas sérios. Por causa daquela crise de 2012. Ainda.
O que eu acho é assim, o que nós temos, o que o brasileiro tem, que o Brasil tem e que a Europa não tem é matéria-prima. Lá, por exemplo, para você comer uma banana, dá um exemplo de uma banana, isso é caro. Isso é caro. Qualquer coisa lá. Vem da África, exatamente. Melão, qualquer comida lá é cara. Caríssimo. É cara. Aqui, quando a gente acha caro, é risível. Aqui é um país tão engraçado que a gasolina, que a gente acha que está cara, custa mais barato que água mineral. É verdade, é fato. Tá? Então, na verdade, o que existe é isso. Agora, não existem países que não passem por crises. E não existem crises que não acabem. Doutor Marcelo, o senhor acredita que o tribunal onde o senhor trabalha, lá tem acho que 200 desembargadores? 120. Não? 120 desembargadores. Isso. Eles dão conta da demanda? Não. O senhor tem quantos processos no seu gabinete? Hoje, perto de 300. Ué, não é muito. São processos que estão em grau de recurso, não chega nada fino lá. Ah, é? Eu tenho um processo que a gente chama de Godzilla lá. Por quê? Porque são 79 volumes. Ah, é? Esse ainda é da época do papel? Esse ainda é da época do papel e nós estamos tendo dificuldade para digitalizar porque é muito grande. Godzilla, doutor. A gente chama carinhosamente de Godzilla. Doutor, e essa questão, existe um movimento no Congresso Nacional, tímido, eu diria, até porque ele não interessa aos políticos, mas ele está mexendo lá, tentando sobreviver, que diz o seguinte: o cidadão que é condenado em primeira instância e em segunda instância, ele vai imediatamente cumprir a pena. É uma decisão, eu diria que, típico passar esse país a limpo, que é importantíssima, não é? Eu não sei se até um ministro do Supremo... Foi, ministro Peluso. Não é? É uma proposta do ministro Peluso. Isso está tramitando timidamente e tudo, mas seria um avanço, doutor Marcelo? Eu vou dizer uma coisa para você. Vai aumentar muito a população carcerária, não sei se isso vai aumentar muito... Eu vou dizer um negócio para você. Por exemplo, hoje o tema da moda é corrupção. Todo dia foi pedofilia. Todo dia tem. Doutor, toda hora tem. Hoje 3 coronéis da PM do Rio de Janeiro foram presos. Eu li isso. Eu vou dizer um negócio para você. As mesmas pessoas que querem que todos os corruptos vão para a cadeia são, em grande maioria, as primeiras que oferecem uma gorjeta para o guarda para lutar. Exatamente. Que fala no telefone dentro do carro. Isso. É isso. Então, não adianta você querer modificar a elite se não modificar a tua casa. E a judiciário e cadeia não educam ninguém. Doutor, o Supremo Tribunal Federal é uma corte política? Não. Eu escutei isso desde que entrei na faculdade. Eu escuto isso. O que existe lá é que deve haver um debate jurídico da política. Vou dar um exemplo para você. Ministro Luiz Edson Fachin. Eu vou falar do ministro Fachin por um motivo específico. Eu fui estagiário dele. É um amigo pessoal de mais de 30 anos. Quando o ministro foi indicado, eu não preciso dizer o que se falou com relação a ele. Eu me lembro. O primeiro voto de repercussão que ele dá no Supremo é contrário aos interesses do PT. De quem o nomeou. De quem está no poder. E de quem. Não. E das pessoas que falaram. Das pessoas que falaram com relação a ele, que ele iria ser isso, Então, num país que acha que o mundo vai se resolver dessa forma. E sobre o Dias Toffoli, que é o ministro lá, né? É a mesma coisa. Eminente ministro, já esteve presidente aqui. TSE, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Já presidiu a última eleição. Agora, né? Vou perguntar. Lógico. Ele fez um ou dois concursos para juiz e não passou. De repente parou no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que a Constituição diz que o presidente indica. E pode. Não adianta a gente... nós temos que entender que nós podemos discutir o sistema de indicação dos ministros da Suprema Corte. Essa discussão ela deve existir. Agora, o que nós não podemos discutir se não gostar do sistema, eu não vou acreditar no indicado. Tá bom. O senhor não acha que a nossa
Constituição de 88, do doutor Ulisses Guimarães, a libertária, né? Cidadã. Saudada como cidadã. Já está ficando um pouquinho ultrapassada para os dias atuais, doutor? Bom, a Constituição americana tem um pouquinho mais de tempo que essa e Tá lá, os americanos não são nem loucos de falar um troço desse. O que existe é que o Brasil evoluiu de um lado e cresceu do outro. Evolução não significa crescimento necessariamente. Sim. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, que quando se falava em salário mínimo, se falava em $30. Uhum. Era adolescente, me lembro disso. Sim, hoje é 100. Não, hoje é 200 quase. É em torno disso, sem fato. Isso a gente pensa assim, esse impacto, ele é importante? É, porque agora as pessoas que não tinham acesso à educação, à escola, têm. Tá bom. Tem, e agora estão leem questionando mais, isso. O que é isso? Então, o que está vendo hoje, está ocorrendo um questionamento maior das bases que levaram à Constituição de 88. Certo. Ô, doutor, o senhor acredita que unificação das polícias, como é nos Estados Unidos, nos países europeus, principais países do mundo, uma só polícia, né? Isso não estaria na hora do Brasil pensar nisso? Quantos policiais tem na Itália? Não sei. Nos Estados Unidos. Quantas agências federais de investigação criminal existem nos Estados Unidos? 29. Na Itália existem 12 O que o senhor polícias. quer dizer com isso? Que depende do país. Isso é característica própria. do país. Vou dar um exemplo para você. Na Itália existe a Guarda de Finanza, Sim. que é uma polícia eminentemente de combate a desvio de dinheiro público. É uma polícia própria. Crimes financeiros. Polícia própria, só para isso. Militarizada. Exatamente. A GSG-9 é a Guarda de Fronteira Alemã, militarizada. Ô, doutor Marcelo, o Eduardo Cunha, ele está lá na Câmara e tenta de toda maneira. Eu acho engraçado, um daqueles presidentes, o Severino Cavalcante, Sim, recebeu uma comissãozinha de R$10 mil lá do restaurante. E uma semana caiu. E o Eduardo agarrou no osso e não tem quem faça o cair. Parece que antes dele cair vai derrubar uma fileira enorme. O que aconteceu com aquele cidadão que ele está lá? O Congresso é a imagem média do país. Uhum. Ninguém votou nele com 38 no ouvido. Sem dúvida. Tá? Ele expressa uma parcela da população carioca. Esse é um ponto. Segundo, ele foi eleito pelas forças do Congresso como presidente da Câmara. As mesmas forças que hoje dizem que ele quer cair. Parte que querem tirá-lo. Então, isso é uma discussão que nós temos que fazer sobre como a política é debatida no Congresso. Doutor Marcelo, por que no Brasil é tão difícil a gente tomar a notícia que um juiz corrupto está preso? Eu não me lembro de nenhum. Eu lembro o de último vários. caso do Lalau. Não, mas imagina, ficou uns eu me lembro dias de vários. Não, eu me lembro de alguns. Tem juiz federal cumprindo pena aquele em São em Paulo. São Paulo, mas já... Tem vários. Mas não é vários, não. Não. Sabe Doutor, por quê? a grosso modo, quando o juiz é pego, é raríssimo, vamos reconhecer, é raríssimo. Mas quando ocorre casos raros, ele é afastado, é aposentado compulsoriamente. É um Lomã nesse ponto, eu acho que podia dar um avanço, sabe? Não mas poderia avançar? Poderia, mas porque é uma ação muito pessoal minha. Aposenta-se. Mas eu digo uma coisa para você, você tocou num dado interessante. Não é normal, aliás, juiz é feito para não roubar. Eu sempre falo, eu tenho um baita de um emprego, os caras me pagam muito bem para ser honesto. Sabe, um troço assim, honesto e justo, eu acho um baita de um emprego. Não tem preso porque também não existe uma roubalheira desenvergonhada. É por isso que não tem. Os que pegaram estão presos. Pouquíssimos. Olha, não são tão poucos. A grande maioria é aposentado compulsoriamente. Administrativamente. Vai pra casa. Administrativamente. Continua recebendo. Penalmente é outra coisa. E perde Eu cargo. acho que o país, o Brasil, na minha opinião. Mas quem tem que ter opinião aqui é o meu convidado. É dessa forma, doutor? Não, eu acho que o que deve acontecer no país é assim. O judiciário existe para ser o fiel da balança. Se o fiel da balança falhar, então que se puna. Tá. Ponto. Eu acho que não. Sabe essa crise, meu Deus, o que vamos fazer? Bom. Doutor, o país está caminhando para completar 40 partidos políticos. Isso é absurdo. Vira e mexe, mais um. Esses dias tivemos notícia que um cidadão lá de Brasília, do entorno de Brasília, fez 800 votos do PROS e virou dono de partido. Primeira providência foi comprar com aquelas multas eleitorais que nós, jornalistas, recebemos dos juízes eleitorais, aquelas multas de 100 mil, 80 mil, ele
esse dinheiro é o fundo partidário, Verdade, mandaram para ele, sabe o que ele fez? Comprou um helicóptero de 2,5 milhões para ir da casa por... Não, e disse que aquilo ia agilizar muitas decisões políticas Sem do partido. dúvida. Eu li isso. Doutor, é muito partido, né? Mas aí é aquela boa e velha história, né, A meu democracia? amigo? Meu amigo, quem é que elege esses caras? Exatamente. Sabe, eu acho que a população brasileira tem que entender que a responsabilidade é do eleitor também. Você sabe aquela história de compra de voto? Você sabe o que eu costumava dizer quando era juiz eleitoral aqui? Acabou. Vai, continua. Não, ninguém compra voto, vende voto. É outra verdade. coisa. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Eu só vi o que é rápido aqui. É verdade. Realmente foi uma satisfação tê-lo aqui como meu convidado, porque a conversa evolui como de hábito. O senhor continua a sua carreira brilhantíssima. Não sei não, a hora dessa eu vou vê-lo lá no STJ em Brasília. Não me rogue praga. Ué, por quê? Vou ter que morar em Brasília, cara. Eu moro em Curitiba. O senhor esteja à vontade para se despedir de quem nos assistiu. Não, eu na verdade agradeço a Foz TV, agradeço ao Hélio pelo convite e a conversa sempre é muito franca. Na verdade é bom te dar entrevista por um único motivo. Não existe preparo, é sempre franco. Isso é importante. Eu acho que é isso que é importante. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Aos senhores que estão nos assistindo, desejo um bom final de semana. Lembrando que nós entramos de recesso. Eu desejo a todos, o senhor também, um bom final de ano, um bom Natal e que tenham todos saúde e felicidade. É o que eu desejo para o meu convidado também. Muito obrigado, Eu doutor desejo Marcelo. a todos isso mesmo. Beleza.